A internauta que está acompanhando com a gente, ela quer saber sobre o termo reptiliano. É isso mesmo, né? É, que você e o Álvaro comentaram lá na série Moisés e Kardec, do pessoal do IGES, que a gente transmitiu também. Ela queria ser esclarecida um pouco mais sobre isso. O que vem a ser isso? Ela está perguntando. Você perguntou do cérebro reptiliano falado lá na live, então vou tratar desse reptiliano aí. O que é o chamado cérebro reptiliano? É porque dentro do processo de evolução das espécies, a gente foi aprendendo a desenvolver determinados mecanismos. Então, nós já tivemos muitas existências passadas em condições animais bem mais primitivas do que a nossa. Há 500 milhões de anos atrás, na Terra, os seres mais evoluídos eram os peixes. Se nós estivéssemos aqui há 500 milhões de anos, nós estaríamos muito provavelmente na espécie mais evoluída que a Terra tinha. Então, há 500 milhões de anos atrás, se nós somos oriundos da Terra, a gente estava encarnando em espécies que estavam dentro d'água. Há 350 milhões de anos é quando surgem os répteis. Os répteis, que são uma evolução incrível, eles conseguem sair de dentro d'água, eles vão criar, vai dominar, são os primeiros a dominar o espaço da Terra, porque os peixes ficaram, coitadinhos, segregados na água. Os batráquios não conseguiam sair para muito longe. Os ovos dos batráquios, dos sapos, eles não têm casca dura, então ele tem que ficar dentro da água, então eles tinham que ter uma vida muito próxima. E aí a natureza desenvolve a maior das invenções da época, o ovo de casca dura, que fazia com que as fêmeas pudessem colocar seus ovos em ambientes mais secos. E elas desenvolvem, né, os animais desenvolvem uma pele mais grossa, que suporta o sol, e aí os batráquios vão dando origem a uma nova classe, que são os répteis. Então, os répteis vão ser um momento muito grande da história do nosso planeta. Os dinossauros são répteis, tartarugas, os lagartos, os jacarés, as cobras. Então, há um período na história da humanidade longo dominado pelos répteis. Os répteis constituem um período razoavelmente significativo na construção das nossas condições. São eles que vão apresentar as patinhas desenvolvidas, vão aprender a correr, a utilizar essas garras. Então, eles têm um desenvolvimento intelectual interessante no domínio dessa máquina física. E é exatamente nesse período da construção desses automatismos, desses comportamentos que são puramente mecânicos, que vai se desenvolver em nós uma parte do nosso cérebro que cuida especificamente das funções mais mecânicas, que cuida do funcionamento do corpo no sentido mais instintivo. Não está ligado à questão do raciocínio. Então, as pessoas costumam chamar esse cérebro de cérebro reptiliano. Na verdade, aqui atrás, o cerebelo, a parte que cuida da função mais do automatismo do ser humano. Bate coração, faz digestão. Tem muitos mecanismos que a gente desenvolve que a gente não está tomando conta. A gente não fica assim, ai meu Deus, rim, vai, rim, funciona, coração bate, pulmão, vamos embora, puxa. Quem está tomando conta disso? Cerebelo. Essa parte do nosso ser, ela é cheia de instintos. Esse elemento, ele possui reações que são puramente instintivas. Você passa num determinado lugar e um cachorro late na sua perna, você automaticamente fica pálido. Por quê? Porque o instinto do ser humano sabe que se o cachorro morder e sangrar, você perde vida. Então, ele puxa todo o sangue para o meio e deixa as partes externas, perna e braço, sem sangue, porque se o cachorro morder, não vai sangrar. Ele contrai os vasos sanguíneos instintivamente, você fica pálido. Você está pálido porque ele tem essa preocupação de garantir a retenção do sangue. Então, esses automatismos que a gente tem, eles ficam em nós. Então, num dado momento, isso é uma conquista extra. Meu Deus, é uma conquista maravilhosa. Depois de um certo tempo, a gente precisa ter a condição de trabalhar esse cérebro reptiliano para que ele não nos domine.
Eu tenho a impulsividade de agredir, de morder, de partir para cima daquele que me agride, mas aí eu tenho uma outra camada, que é o neocórtex, que é o cérebro dos Homo sapiens, que diz, eu não posso fazer isso. A minha vontade era voar no pescoço dele, apertar o pescoço. Mas aí eu não posso deixar que a minha instância animal tome conta da minha vida. Eu vou fazer o refreio disso. Então, eu vou trabalhar para impedir que nem o cérebro reptiliano, nem o cérebro límbico, que é uma segunda camada depois do reptiliano, nos domine as ações. Eu tenho que ter a razão, o raciocínio para dizer, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, que isso não é bom. Eu posso estar dentro de mim com uma série de impulsos para agir de certa maneira, mas o raciocínio e a compreensão do que eu sei da vida diz, não vou fazer isso com você. Se eu fizer isso, eu vou me enrolar todinho, então é melhor que isso não aconteça. Mas isso é o quê? É o domínio da parte do raciocínio do homem, da razão, sobre a questão mais animalesca. E aí, resumidamente, a gente chama de cérebro reptiliano a todas essas questões mais básicas do ser humano, que estão nos nossos instintos mais primários e que a gente está numa fase que precisa dominar para que a gente não seja arrastado pela vida, porque, de certa maneira, nós já não estamos mais na fase de sermos répteis. Está na hora de nós mostrarmos a que viemos.